Glória a Deus. Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, fiquem à vontade. Glória a Deus. Quero pedir perdão pelos irmãos, para os irmãos pelo atraso. Como o nosso irmão disse, eu estava ali trabalhando em Cubatão. Cumpri uma, uma colega nossa de trabalho teve que se afastar durante 15 dias. E eu fui ali cobrir, né, esses 15 dias em Cubatão. Está sendo uma correria muito grande para mim, que moro na Praia Grande. Tem algumas agendas que já saio arrumado de lá do trabalho, já para ir direto pela correria que é. Mas aprove o Senhor de estarmos aqui nessa noite de hoje para fazer menção do seu santo e glorioso nome. Irmãos, eu estou feliz em Cristo. Eu tive 8 meses fora do Brasil, né? Longe da minha família, longe da minha casa, do meu país, a trabalho. Mas o Senhor aprove ao Senhor me trazer debaixo da sua segurança, da sua potente mão. E eu estou aqui para testemunhar grandes milagres que o Senhor fez comigo ali naquele país, na Itália, na Europa, onde eu fiquei mais de 8 meses ali, quase 8 meses, perdão, trabalhando ali. E o Senhor fez grandes coisas comigo ali naquele país. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez comigo. Amém? Meus irmãos, eu não costumo muito fugir de tema de campanha, porque eu sei tamanha responsabilidade que é. Mas eu não posso evitar de falar algo que o Senhor assentou fortemente ao meu coração. Eu preciso compartilhar uma palavra de Deus com a tua vida nessa noite. Amém? E essa palavra se encontra no livro de Jonas. Eu quero ler uma oração que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 2. Glórias a Deus. Quero agradecer a Deus que hoje me acompanha minha esposa comigo, com meu filhinho mais novo. Glórias a Deus. Fazemos parte ali, irmãos, da Assembleia de Deus, Ministério da Missão. É regida pelo pastor presidente Valdeir de Oliveira e o vice-presidente pastor Natanael de Oliveira. Nós congregamos ali na Praia Grande. E eu quero trazer saudação de paz da parte dos meus pastores. Amém, meus irmãos? Hoje é quinta-feira, né? Estamos em congresso ali dos adolescentes, dos jovens. Mas aprove o Senhor Jesus escolher esta noite, separar esta noite para nós estarmos aqui e glorificarmos o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Quem gosta de Bíblia aqui? Vamos navegar um pouquinho na Bíblia? Livro de Jonas, capítulo de número 2. Agradecer a Deus pelo meu amigo, pela honra, meu amigo. Muito obrigado pelo Senhor ser um canal de bênção nas nossas vidas. E me alegra muito em ver o que Deus tem feito na tua vida, né? Não só da sua, mas como da sua esposa também. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, viu, meu amigo? Aos pastores que estão aqui à minha retaguarda também. Capítulo de número 2 de Jonas. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Amém, meus irmãos? O texto sagrado que diz assim: E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. Versículo de número 2. Quem está comigo, diga amém. E disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Versículo de número 3. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 10, porque eu quero trazer uma complementação para esse texto aqui, porque eu quero que você entenda o que o Senhor quer falar conosco nesta noite de hoje, amém? Você que puder, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Eu preciso que você leia esse texto juntamente comigo. Glórias a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10.
Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo que tem gente ainda procurando, mas não se preocupe, eu vou esperar você encontrar, porque eu quero que você também leia juntamente comigo esse texto. Amém? Hebreus capítulo de número 10. Hebreus fica lá para o finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 10. Obrigado. Quantos acharam? Dá um glória a Deus para mim. Amém, meus irmãos? Todos acharam Hebreus capítulo 10? Glória a Deus. Somente um versículo que se encontra no versículo de número 31. Hebreus capítulo 10, versículo de número 31, aonde o texto sagrado está escrito assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém, meus irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo de número 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus por isso. Irmãos, é interessante porque quando a gente fala de Jonas, quando é mencionado esse nome, a gente já vai logo associar Jonas como um profeta fujão. É normal a gente associar Jonas como um profeta fujão, porque ele agora, de fato, ele foge da missão que lhe foi incumbida, né? Mas além da gente estar mediante a um livro missionário, que é a história de Jonas, a gente também está mediante a uma história muito libertadora. E assim como foi libertadora para minha alma, eu creio que vai ser libertadora para a tua alma também. A palavra do Senhor vai nos relatar que certa feita agora a presença do Senhor vai se manifestar e se apresentar para um profeta, para um homem chamado Jonas. E todos nós já ouvimos falar dessa palavra, é uma passagem muito conhecida, mas alguns detalhes minuciosos dentro dessa história que vai me chamar a atenção, que é necessário nós voltarmos a nossa atenção para isso aqui. O texto sagrado vai nos relatar que Deus se apresenta mediante a Jonas e se apresenta com uma missão a ele. O interessante é que Deus, ele diz: Jonas, eu quero que você vá para uma cidade chamada Nínive, porque eu quero que você anuncie, eu quero que você pregue para aqueles homens. Só que quando Deus, ele dá essa ordenância para esse homem chamado Jonas, o Senhor ali, além de dar uma missão para ele, o Senhor especifica o que Jonas vai pregar. Jonas não vai pregar qualquer palavra. Jonas não pode pregar aquilo que ele sentiu no coração. Jonas não pode pregar aquilo que a emoção dele levar ele a ministrar, não. Jonas foi incumbido a uma missão e pregar a uma mensagem a qual Deus especifica para aquele profeta. Então o interessante é que Deus especifica uma mensagem e ele diz: você vai pregar em Nínive sobre arrependimento. Só que quando ele ouve, pastores, ministros, a palavra Nínive, ele se atemoriza. Por quê? Porque ele conhece os ninivitas. E você que conhece mais de Bíblia do que eu, você vai entender que os ninivitas são descendência dos assirianos. Quem era a Síria? Uma das maiores potências mundiais, que por onde passava deixava rastro de destruição. E crescia tanto em armamento, como soldados, como riquezas. Então os ninivitas eram nada mais do que descendência de assirianos. Então eles eram pessoas ruins, pessoas maus, pessoas que não respeitavam. Eram homens tenebrosos, eram homens tortuosos. Então quando Jonas ouve
a palavra Nínive, além dele se atemorizar com o que o Senhor está mandando ele fazer, Jonas, ele se revolta porque ele não quer que a misericórdia de Deus alcance a uma gente maldita como eram os ninivitas. Porque os ninivitas eram conhecidos como pessoas más, pessoas ruins. Mas a Bíblia vai me dizer que Deus não olha para o homem, que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para mim, Deus não olha para você como outro homem vê você, não. Deus, ele olha diferente. Jonas vai se frustrar com a decisão de Deus, porque Jonas não quer que a misericórdia alcance aquela gente maldita. Então ele decide agora em uma tentativa de fuga. Por que eu digo que Jonas não é um profeta fujão? Porque a fuga, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Não existe fuga pela metade. Ele não consegue concluir o que ele pensa. Ele não consegue concluir os planos dele. Então isso não significa fugitivo. Porque ele encontrado no meio do caminho, a fuga, para ser completa e concreta, ela tem que ter um início, um meio e um fim. E ele decide agora ir completamente ao contrário à voz de Deus. O interessante é que o texto é rico em detalhes, porque o texto vai me expor que ele tem um ciclo, ele compra uma passagem, ele embarca no navio e o navio parte. Então você repare que está tudo correndo absolutamente bem. Quem está vendo essa história de fora, meu irmão, está olhando e está dizendo: essa viagem é de Deus. Porque se não fosse de Deus, não estava dando nada certo. Mas como está dando tudo certo, essa viagem é de Deus, é Deus purinho nesse negócio. Tem Deus nesse negócio. Só que a palavra já vai nos ensinar que nem tudo que dá certo é porque Deus está concordando. Nem tudo que vai ocorrendo bem é porque está tendo a aprovação de Deus. Primeiro é necessário depositar no altar para depois ter a aprovação de Deus. Não adianta você querer se aliançar com pessoas que não têm vida com Deus. Não adianta você querer se aliançar, porque hebreus não fazem aliança com caldeus. Hebreus não se alianciam com babilônios. Então não adianta você querer executar planos para o teu futuro sem antes passar pelo altar. Porque é no altar que a gente tem a confirmação. Porque o altar é lugar de morte, de renúncia, de provação de Deus. Ele tem o ciclo. Ele compra uma passagem, ele tem um navio, ele embarca no navio e o navio parte. Tudo parece estar indo corretamente bem. Mas o problema é quando Deus se cala. Porque coisa boa é quando Deus levanta um profeta para nos disciplinar. Coisa boa é quando Deus levanta alguém para nos corrigir, para nos colocar no nosso lugar. Porque a gente vai entender que o pai que ama é um pai que corrige, é um pai que disciplina. Enquanto Deus está falando correção, enquanto Deus está tratando, coisa boa é quando Deus trata, é quando Deus alinha, é quando Deus endireita. Mas quando Deus se cala, é de se atemorar, é de se assustar, irmão. Atemorizar, porque o silêncio de Deus é assustador. Então, quando Deus está falando, a gente sabe que Deus está no negócio, porque Ele está levantando, Ele está corrigindo, Ele está disciplinando, Deus está ali. Deus está endireitando, mas quando Ele se cala, é tortuoso aos nossos corações. É difícil o silêncio de Deus. E aqui Jonas
está em uma tentativa de fuga. Então, olha os planos de quem está tentando fugir. Porque se eu tenho uma passagem, se eu tenho dinheiro, se eu compro uma passagem, eu não estou dentro do navio de penetra. Eu não estou dentro do navio de penetra, não. Eu sou um passageiro. Eu tenho uma passagem. Eu comprei, eu embarquei. O que eu vou fazer no porão? Se lugar de passageiro não é no porão. Mas o texto continua sendo rico em detalhes. Porque vai expor que além dele ter embarcado no navio, porque barco de pequeno porte não tem porão. Então a gente já entende que é um barco de grande porte, um navio que tem porão. Então além dele embarcar no navio, ele vai se esconder lá no porão. Porque o intuito dele era dormir e acordar em Tarsis. Só que a gente precisa entender aqui que Jonas sai de um terminal portuário em Jope, seguindo para Tarsis, que era uma viagem de 3 noites, porque Tarsis ficava no sul da Espanha, sendo que a ordem de Deus foi: Jonas, vai para Nínive. Então eu vejo agora uma atitude precipitada de alguém que está lançando a sua ansiedade nas suas vontades próprias, tomando uma decisão precipitada em fazer aquilo por medo de sair de Jope para Tarsis, que era uma viagem de 3 noites. E era uma viagem a qual aqueles marinheiros já estavam acostumados a fazer aquela rota. Por quê? Porque eles não estavam pelo Oceano Atlântico, muito menos pelo Oceano Pacífico. Porque eles estavam indo para o sul da Espanha, aonde ficava Tarsis. Se eles estavam acostumados a fazer aquela rota de 3 noites, eles conheciam o caminho. Eles conheciam o lugar. Então eles estavam numa grande travessia pelo Oceano Índico. E o Oceano Índico não tem muitas tempestades como no Oceano Atlântico. Eu tô te falando isso porque eu sei o que é uma tempestade em alto mar. Porque para voltar para o Brasil eu fiquei 7 noites no Oceano Atlântico. Eu sei o que é uma tempestade em alto mar. Só que aqui nessa história a gente está falando de Oceano Índico. Porque ele sai de Jope para ir para Tarsis. E o Oceano Índico não tem muitas tempestades como a qual Jonas está para enfrentar. O texto diz que ele vai se esconder. E sobrevém o barco uma grande tempestade. Repita comigo: uma grande. Não, você não entendeu. Eu não estou pregando para gente morta aqui. Eu estou pregando para gente que se levantou da casa, da sua casa, para vir adorar o Todo-Poderoso. Então se você veio adorar, você vai me ajudar a pregar também. Repita comigo aqui nessa noite: e veio uma grande tempestade. E quando... Porque é normal, quem costuma trazer a tempestade fica tranquilo. Porque normalmente quem costuma trazer a tempestade, ele consegue sair, ele consegue ir pro shopping, ele consegue ir pro cinema, nada abala ele. Quem não consegue ficar bem é quem está no olho do furacão. Mas quem costuma trazer a tempestade, ele consegue dormir, consegue descansar. Ele vive como se nada tivesse acontecendo. Jonas não mede as consequências. Jonas não entende que aquela ação não estava só afetando a vida dele dentro daquele barco, estava afetando pessoas que não tinham nada a ver com o ato de desobediência daquele homem diante de Deus, mas que estavam de alguma forma sofrendo o contra-ataque da desobediência. E agora sobreveio no barco uma grande tempestade. E o que vai acontecer aqui? Pastor, os marinheiros, o texto diz que começam a jogar um monte de coisa para fora do barco. Ninguém se sabe se é coisa de valor.
Eles querem diminuir o peso porque eles estão entendendo que se aquela tempestade continuar, o barco vai partir no meio, vai todo mundo morrer ali. Então eles querem diminuir a carga para poder ter uma tentativa de sobrevivência. Só que quem trouxe a tempestade está fazendo o quê? Está dormindo. E na proa está tendo a peleja de sobrevivência, a guerra de um contra-ataque que eles não sabem o porquê eles estão enfrentando aquela tempestade. Mas quem trouxe ela está na onde? E eles começam a atacar. E a tempestade vai aumentando e ninguém consegue entender nada. Ninguém era crente ali. O único crente no barco era Jonas. Ninguém entende nada do que está acontecendo ali. Cada um começa a clamar para os seus deuses. Só que o que o Espírito me revela sobre essa palavra é que a tempestade, pastor, não era para a morte. Meu pastor, a tempestade não era para a morte. A tempestade ali era uma denúncia de Deus. Era Deus dizendo: tem coisa errada dentro do barco. Tem coisa errada dentro do barco. E além da tempestade vir como uma denúncia, ela vem para revelar aquilo que está em oculto. Ela vem para trazer à tona aquilo que está em oculto. Porque foi através da tempestade que eles começaram a se movimentar dentro do barco para jogar as coisas afora. Então, como eles já tinham jogado muitas coisas da proa para fora, alguém decide ir até o porão. E quando chega no porão, eles encontram alguém, um homem dormindo. A pergunta é: quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Porque não é possível que o navio está quase partindo no meio e você está conseguindo dormir. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando aqui. Não é possível que o navio está partindo no meio e você está dormindo. O que vai acontecer? Vamos conversar. E não vai ser aqui não, vai ser lá na proa. É Deus dizendo para alguém: eu estou preparando o teu coração para saber da verdade. Porque se tem gente achando que vai enganar crente, vai cair do cavalo. Porque ninguém engana crente. Pode enganar preguiçoso que não lê Bíblia, não gosta de orar e não gosta de jejuar. Mas eu quero ver você passar para trás quem tem joelho no chão. Eu quero ver você enganar quem ora. Ninguém engana quem ora. Jonas, vamos conversar. Porque crente não discute, crente conversa. Vamos para a proa, vamos conversar. O que vai mais me espantar é a consciência daquele profeta. Porque o versículo de número 9 deixa bem claro, quando o texto diz: e ele lhes disse: eu sou hebreu. Olha o que o texto vai nos explicar. E ele lhes disse: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Sabe o que significa isso? Consciência. Aqui eu vejo uma pessoa que sabe muito bem do que está fazendo, de quem é, para onde vai e o que está tramando em fazer. Eu não posso deixar de concordar que tem uma influência maligna? Tem. Mas aqui Jonas também tem o poder do sim e o poder do não. Então não me vem querer dizer que tudo é demônio, que tudo está endemoniado, porque nós temos autonomia de decisões e escolhas. E aqui eu não vejo Jonas endemoniado, eu vejo um homem consciente, que compra uma passagem, que embarca no navio, sabe de onde vem, sabe quem é, sabe quem serve e sabe para onde está indo. Consciência.
Aí agora eu vou ter que tirar o chapéu para ele. Por quê? Porque ele se coloca no lugar de culpado. Ele entende que aquilo está acontecendo por causa dele. Ele assume a culpa. Ele não fica jogando a bomba para os outros. Ele não fica jogando a peteca para o lado, a peteca para o outro, não. Ele se coloca num lugar de culpado e diz: é eu sou o culpado. E é tão ciente que ele diz: está tudo isso acontecendo porque Deus me mandou para ir para um lugar e eu estou indo para outro. Tem demônio, tem um endemoniado aí. A gente vê uma pessoa endemoniada aí? Não. A gente vê uma pessoa muito consciente do que faz, que talvez sim, talvez não. Uma influência maligna não devemos deixar de descartar, porque o diabo influencia, mas nós temos o poder de escolha, do sim e do não. Mas ele diz: eu sou o problema. Ele admite o seu erro. E o que vai acontecer? Ele fala: então me atirem no mar, que tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso aqui vai acabar. Só que ele está dizendo assim: então me atirem no mar, mas ele não espera, ele não sabe o que vai acontecer com o futuro dele. Então eu já logo penso e analiso: se uma pessoa está pedindo para que ela seja lançada no meio de um oceano Índico, de um lugar onde não tem mais nada além de água, aquela pessoa, na verdade, ela não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer. Então, se ele se colocou no posicionamento: me atirem no mar, me joguem no mar afora, então ali para ele era o pensamento de final. O que Jonas queria mesmo era a morte, porque para ele chegou, acabou, era a morte. E eu quero trazer uma conjecturação aqui, porque minha mente vai longe, que talvez alguém possa ter se recuado de atirá-lo ao mar. Por quê? Eu não vou atirar uma pessoa que nem conheço ao mar afora, porque eu sei que o resultado disso vai ser a morte. E eu não quero ficar culpado pelo um sangue inocente. Por que eu tenho essa conjecturação? Porque eles demoram de atuar. Eles demoram de tomar a decisão correta. E o texto diz que quanto mais eles recuavam de tomar a decisão correta, mais a tempestade aumentava. Só que a tempestade estava aumentando para coagitar eles a tomarem a decisão correta. E o que isso significa? Significa que disciplina quem merece ser disciplinado. Corrija quem merece ser corrigido. Não recue de tomar a decisão correta para não sofrer as consequências. Faça o que tem que fazer e ponto final. Se alguém te ama, se alguém te respeita, se alguém te admira, vai entender o teu posicionamento e a tua colocação mediante a essa circunstância. Então você não tem que se vender por um prato de lentilha, muito menos por uma nota de 100, não. Você tem que se permanecer firme na tua decisão de escolha. Mesmo que isso não seja de bom vista aos olhos de muitos que estão ao teu redor. Ele diz o quê? Me atirem ao mar. Me atirem ao mar. Para mim ali, eu imagino o Jonas dizendo assim: para mim eu quero morrer mesmo. Porque ele ia conseguir nadar até em terra. Então era a morte mesmo que ele queria. Me atirem ao mar. Porque ele não esperava nada além da morte. E atiraram ele ao mar. Aí a tempestade acalmou. Aí tudo se cessou. É aí que Deus abre o céu e diz: Jonas, em terra tu fugiu. No barco, Jonas, tu se escondeu. Mas no mar, você está nas minhas mãos. Por que você está nas minhas mãos? Porque no mar é aonde transparece a nossa vulnerabilidade. Por quê? Porque o ser humano não suporta ficar muito tempo no mar.
Não. Por quê? Por causa da vulnerabilidade que a gente tem. No mar, no deserto, a falta de água, somos vulneráveis. Agora no mar você está nas minhas mãos. É Deus dizendo, agora vai ser pai e filho. Agora vai ser o Criador e a criatura. O texto vai nos relatar que Jonas é engolido por um grande peixe. Quem que é esse grande peixe? O que a gente logo imagina com um grande peixe? Uma baleia. O texto não especifica se é uma baleia. A gente sabe que o oceano é um mistério muito grande e que pode ter peixe sim maior do que uma baleia, mas eu prefiro, na minha conjecturação, vamos colocar uma baleia, porque existem teólogos que não creem, não acreditam nisso, né? Existem teólogos que não acreditam nessa história de Jonas. Para eles eu não sei o que eles pensam, o que é, mas se está na Bíblia, para mim, eu acredito, eu creio na palavra do Senhor Jesus. O texto diz que, ok, vamos colocar que é uma baleia, pastor, um grande peixe. Jonas agora está no mar, está nas mãos do Senhor. A gente sabe, irmãos, que baleia não é carnívora. Sim ou não? Sim ou não? Por que ela não é carnívora? Porque ela é um mamífero. Então ela não come carne, certo? Então, se ela não come carne, o que ela faz quando ela sobe na superfície? Como? Respirar. Então o lugar dela comer não é na superfície. Porque se ela é um mamífero, ela se alimenta de algas, de peixes pequenininhos e tudo mais. Então superfície não é lugar de baleia se alimentar, porque não tem o que ela comer ali. Então ela sobe para respirar. Eu me venho com essa conjecturação, pastor, pelos detalhes que o texto nos dá. A baleia se alimenta mais do que mais de algas. E a alga fica na onde? Versículo de número 3. Pois tu me lançaste no profundo. Então eu já logo conjecturo que quando a baleia engole Jonas já está no fundo. Por quê? Porque quem quer viver, luta para sobreviver. Não se entrega. Então ali eu já vejo um homem que já se entregou e que não espera mais nada além da morte. Então ele vai afundando, porque na mente dele é o fim, não tem mais solução. E é aonde a baleia vai, abocanhar ele no fundo. É lá, nas profundezas. Deus está dizendo para alguém, eu vou mudar a rota do teu destino nessa noite. Eu vou mudar a rota do teu destino nessa noite. O texto menciona que ele fica 3 noites dentro do peixe, dentro da baleia. E creio eu que ele nem sabia onde que ele estava. E não sabia muito menos quantos dias ele estava. Porque se ele estava dentro do peixe, como é que ele vai saber se passou 1 dia, 2 dias, 3 dias? Como que ele vai saber se ele está dentro de um peixe? Ele sabe que ele está vivo, está respirando, certo? Ele não poderia ter orado na primeira noite? Sim ou não? Não, me ajude a pregar. Ele não podia ter orado na primeira noite? Sim ou não? Sim. Se eu estou vivo, depois de tudo que aconteceu, eu estou sentindo que eu estou respirando, que eu estou vivo, eu vou fazer o quê? Ele não podia ter orado na segunda noite? O texto especifica que ele fica 3 noites. Ele não podia ter orado na segunda noite? Ele ora na segunda noite? Sim ou não? Não. O texto vai nos dizer que ele vai orar na 3ª noite. E sabe o que significa isso, pastor? É Deus dizendo, eu sei tratar com casa rebelde. Eu sei tratar com casa rebelde. Deus está dizendo, tira a tua mão da onde eu estou tratando, porque ventre do peixe não é para a morte, ventre do peixe é para tratamento de casa rebelde.
Então não tenta querer ensinar a Deus a trabalhar. Porque se foi parar no ventre do peixe, é porque as suas escolhas o levou para aquela circunstância. E você não é o salvador da pátria, muito menos do mundo, para querer vir ensinar a Deus da forma que Ele tem que fazer com quem caiu no ventre do peixe, com quem já está nas mãos de Deus. Então sai de cena e deixa o Todo-Poderoso tratar. Deixa Deus trabalhar com coração de pedra, porque Deus sabe muito bem como tratar coração de pedra. Ele arranca o coração de pedra, porque Ele entende, Ele sabe que um coração de pedra é um coração cauterizado, é um coração que nada entra mais além do que já tem. Mas o texto diz: eu arranco o coração de pedra e coloco um coração de carne, porque eu sou Deus. Então deixa Deus tratar com quem caiu no ventre do peixe. E é agora que eu quero começar a pregar, porque ele começa uma oração. E Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe e disse: clamei ao Senhor na minha aflição. Deus sabe como tratar o coração de pedra. E Ele me ouviu. Como que ele consegue discernir que Deus ouviu ele? Como que ele consegue entender que Deus ouviu ele? Porque ele está vivo. De alguma forma ele está vivo. Então ele entendeu que o fato dele respirar é porque Deus o livrou da morte. Porque o pensamento dele era a morte. E ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. Então não adianta você querer ensinar Deus a trabalhar, porque Deus vai provocar situações para que alguém entenda que só Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as águas correntes, as águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. É Deus dizendo: vai ter gente que vai ter que perder tudo. Vai ter gente que vai ter que perder casa, carro, emprego, tudo, para reconhecer que Deus é Deus na terra. Tem gente que vai precisar passar na moinha de Jeová para dar valor àquilo que o Senhor lhe confiou como filho, como servo na terra. E eu disse, olha só o que o versículo 4 disse. Isso aqui é a oração que continua. E eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Meu irmão, o que é isso? O que significa isso aqui que esse homem está falando? Olha o que ele está dizendo: estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Mudança de destino, mudança de rota. Ele entende que se ele está vivo, o Senhor já tem um futuro para aquele homem. Não era para a morte. As águas me cercaram até a alma.
O abismo me rodeou e as algas estavam enroladas na minha cabeça. Oh, meu Deus do céu. Deus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui: eu sei do peso da responsabilidade que você carrega. Eu sei que não é fácil lidar com certos tipos de situação que você tem lidado. E é por isso que eu te trouxe aqui, porque hoje você precisa de bálsamo. Você precisa de bálsamo sobre essa dor que tem incomodado o teu coração. O Senhor está dizendo: eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara todas as feridas, e eu sei até aonde você consegue ir. E é por isso que eu tenho te permitido, vivenciar essa dor, porque ninguém cresce sorrindo, ninguém amadurece sorrindo. Deus está permitindo a dor alcançar a tua alma, porque é necessário Ele tratar no teu interior coisas que ninguém mais conhece além dele. Nós somos pó e carne falha, mas o Deus que nós servimos é santo. Então Ele te trouxe aqui para te dizer: ninguém cura ninguém doente. Para mim curar alguém, eu preciso estar curado. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que precisam se curar, porque já vem de guerras há muito tempo e já está carregando sobre si um peso de responsabilidade que está te matando, que está te sufocando dia após dia, e você não tem mais força para sair desse ciclo. Mas Deus te trouxe para dizer aqui: eu continuo sendo Deus. Se eu te levantei, se eu te chamei, eu me responsabilizo. Então não adianta você querer esperar fidelidade de quem mente para você, de quem não é verdadeiro com você, porque a gente só dá o que a gente tem. E amor não é uma via de mão dupla que você tem que se humilhar, se implorar para ser amado. Você tem o seu valor. Você é príncipe. Você tem valor diante de Deus. E isso é o suficiente. Você não tem que se humilhar implorando amor de ninguém, porque isso não é sobre o outro, isso é sobre você. O que interessa aqui é sobre você. Eu tenho amor para dar, então é isso que eu vou dar. Se você tem ódio, então isso é um problema seu, mas eu tenho amor, eu carrego paz, eu carrego Cristo comigo, então eu vou dar o que eu tenho. É verdade, é paz, é amor, é sinceridade, é sinceridade. É isso que eu tenho, então é isso que eu vou dar. É isso que eu tenho para oferecer. Por quê? Porque não é eu que habito mais em mim mesmo, e sim a presença de Deus que habita em mim. Aí eu quero encerrar aqui, e no final dessa oração, versículo de número 10. Quem está com a Bíblia aberta? Se coloque de pé, irmã, e leia esse versículo, por gentileza. Capítulo 2, versículo 10. Não, só a irmã, é só ela que vai ler, só uma, isso. Se coloque de pé e leia esse versículo. Falou ao Senhor a quem? Não. Pode se assentar, irmão, obrigado. Falou o Senhor ao... Não, a gente sabe que os animais têm um sonido, né?
A gente chamar um cachorro é normal, porque ele vem, né? Um gato. Agora, um peixe. O texto diz: falou o Senhor ao peixe. E o peixe ouviu a sua voz. Mudança de rota, pastor. Mudança de destino. Porque o peixe estava indo sobre uma direção, mas quando ouviu a voz de Deus, mudou o percurso. O peixe ouviu a voz de Deus no findar da oração. Você está entendendo o poder que a oração tem? No findar da oração, Deus falou, ordenou ao peixe, e o peixe ouviu a voz de Deus. Você sabia que o vento tem ouvido? A gente aprende que até o peixe tem ouvido. Mas você sabia que o vento tem ouvido também? Tem. Sabia que o mar tem ouvido? Tem. Vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Aí alguém diz: quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem a sua voz. O peixe obedeceu a voz de Deus e voltou e cuspiu Jonas aonde? Em terra firme. É Deus dizendo para alguém: deixa, porque eu sei trabalhar. Deixa comigo, porque eu sei tratar com coração duro, com coração rebelde. A oração, ela tem o poder de mudar destinos. A oração teve o poder de mudar a minha vida, que fiquei 10 anos nas garras do diabo. 10 anos nas garras do diabo e uma mulher orando. Uma senhora orando. E cada vez que ela orava, eu piorava mais. Até alguém dizer para ela assim: que Deus é esse que a senhora serve, minha filha? Porque olha o estado que o teu filho está. Na beira de uma esquina, vestido de mulher, vendendo meu corpo por dinheiro. Era traficante, alcoólatra e vendia droga. E ficava na beira de uma esquina vendendo meu corpo vestido de mulher. Quando Jesus me parou, quando a tempestade me encontrou, eu estava, meu querido irmãos, com uma prótese de silicone de 450 ml no tórax. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Já estava de viagem marcada, agendada, para sair do Brasil, para ir para um país chamado Tailândia, fazer uma cirurgia de mudança de sexo, porque já estava casado com outro homem há mais de 4 anos. Foi quando o céu se abriu e Deus falou assim: Marcos, até aqui você veio, filho. Daqui para frente tu não vai mais. Daqui para frente tu não vai mais. Até aqui você veio. Sabe o que Deus fez comigo? Me libertou de 10 anos de homossexualidade. Me deu uma esposa que é a mais linda da Praia Grande. Me deu 2 filhos, capa de revista, pastor. Ó, um tá ali, ó, que vocês já estão vendo aqui. É muita beleza para uma criança só. Me deu 2 filhos. Me resgatou da onde? Das profundezas. Porque ele faz assim, pastor, ele resgata.
Aos 12 anos, sofri o meu primeiro estupro sexual por uma pessoa bem pertinho da minha família. Me calei por mais de 10 anos porque não tive força para expor, para falar, para pedir ajuda. E fui parar, sabe na onde, pastor? Na beira de uma esquina, vestido de mulher. E hoje, quando eu subo no altar, meus pastores, não me sinto digno. Me resgatou da onde ninguém seria capaz de me resgatar. Do charcal de lama, de lodo, das profundezas, o Senhor me tirou. Me deu uma família, pastores, uma esposa, me deu 2 filhos. E toda vez que eu estou cansado, eu olho para eles. Porque quando eu olho para eles, o Espírito Santo fala comigo: lembra-te do que eu fiz na tua vida. Você tem noção do Deus que você está servindo aqui nessa noite? E o Senhor me libertou de 10 anos, meus irmãos, de prostituição de rua, de droga, de álcool, de bebida, de homossexualidade. E mostrou que ainda está sentado no seu trono de glória e que está na direção de todas as coisas. E é por isso que eu me identifico com esse profeta, porque eu também fiz uma oração quando eu estava nas profundezas. Uma oração que mudou o meu destino. Um joelho em constante oração, em perseverança, em humilhação. Cujo resultado foi a libertação. Eu quero que você quer ficar mais impactado com Deus? Quer sair daqui transbordando ainda mais do que tudo que você já ouviu aqui até agora? A minha esposa era lésbica e se vestia de homem. Esse Deus é terrível, pastor. Quando Ele quer libertar, quando Ele quer fazer.
ninguém impede o agir de Deus. A menina que queria ser menino, o menino que queria virar mulher. Aí Deus entra no meio da baderna, no meio da bagunça. E quando Deus entra no meio da bagunça, meu querido, não tem pecado que fique de pé, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus liberta a lésbica, liberta o gay, ajunta os dois, casa e ainda dá filhos, porque Deus é Deus na terra. Eu quero convidar minha esposa a subir no altar aqui com essa criança, porque a Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Família foi o que o Senhor constituiu na minha vida depois que Ele me tirou da lama. Eu quero que vocês vejam bem isso aqui, porque é aqui, ó. Tá faltando mais um pedacinho, mas é aqui que começa o meu maior ministério. Não é no altar. O meu maior ministério é aqui. É o valor que eles têm para mim. E eu amo a minha família. O presente que Deus me deu, o maior presente que Deus me deu. Então não pare de orar por alguém que está na homossexualidade. Não pare de orar por alguém que está no tráfico, por alguém que está nas drogas, por alguém que está no alcoolismo. Não pare de orar, porque o resultado da perseverança é isso aqui, ó. Milagre de Deus. Eu quero te convidar a aplaudir ao Senhor de pé, porque Ele merece. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Aplauda ao Senhor de pé nessa noite de hoje. Eu quero te convidar, aplauda ao Senhor de pé. Aplauda. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplaudir, 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 aplaudir. Aplauda a Deus, igreja. Meu Deus do céu, a igreja não está entendendo não, meus irmãos. Aplauda. Vamos juntos aplaudir a Deus. Então tá bom, vamos trocar as palmas, porque até que vergonha. Vamos trocar as palmas pelo glória a Deus. É um, é dois, é três. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! Pode ir, filha. Meus irmãos, me perdoem, me perdoem. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Meu irmão, muito, muito obrigado por essa honra de estar aqui mais uma vez com vocês. Pastor, agradeço muito a honra. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Guarde essa palavra na tábua do coração. E eu agradeço também ao irmão que deu um toque ali para mim. Obrigado. Agora eu já sei que o ministério de Belém é assim, e a gente tem que adequar o ministério. Meus irmãos, me sinto aqui em casa e agradeço a Deus por a vida de cada um de vocês. Guarde esse testemunho, guarde tudo que Deus falou com vocês aqui nessa noite, porque toda palavra que sai do altar é digna de aceitação. Então guarde essa palavra na tábua do teu coração. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Vamos finalizar então com glória a Deus bem forte. Vamos finalizar com glória a Deus bem forte. Amém? É um, é dois, é três e glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quem aqui vai continuar orando? Quem vai continuar orando? Não desiste de orar, irmãos. Não desiste de orar. Nós e mais alguém precisa de oração, amém? Perdoa pelo horário um pouquinho, mas Deus, Ele é tremendo na nossa vida. Quero estar passando para o pastor Rafael.
em nome de Jesus. Irmãos, é para nós sair daqui com a nossa fé transbordando, irmãos. Deus, Ele faz o impossível aos olhos dos homens, amém? Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, as portas estão abertas. Glória a Jesus, sua família é linda. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos estar orando, irmãos. Uriel vai estar dando a bênção apostólica. Quero agradecer aqui ao pastor. Deus abençoe meu companheiro. As portas estão abertas. Vamos ter uma festa aí no final desse mês que está vindo. Reinan está por perto, Uzias também. Trazer o Senhor para nos trazer uma palavra aqui também, amém? A esposa dele louva, olha aí, ó. Vamos ver um culto de missão para o senhor estar vindo aqui, né? E um de ceia para ele estar voltando, né, Reinan? Porque para pegar a igreja inteira, né? Louvado seja Deus. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer e louvar o Teu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo, por esta noite, Senhor, pela Tua palavra, pelos hinos, pelo testemunho, Senhor, por tudo que foi falado aqui. Tu és Deus, ó Pai, Criador dos céus, Criador da terra. O Senhor é poderoso em todas as coisas. Nos leva em segurança. Continue abençoando os Teus servos. Continue abençoando os Teus filhos. Os levam em segurança. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Os que estão nos assistindo, dos seus lares, os que não puderam vir, os abençoe em nome de Jesus. E todos digam amém. Lembrando, irmãos, amanhã círculo de oração a partir das 2h, e na sexta-feira todas as irmãs reunidas daqui de Santos, do Jardim Dolores, todas as irmãs para o ensaio do congresso neste domingo, né? A partir das 9h a igreja já está aberta em nome de Jesus. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que for. Filipenses. Amém. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e eternamente. Todos dizem amém. Está terminado e cumprimento o seu irmão.